E vem direto para o Brasil, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou um recuo na avaliação positiva do seu trabalho no governo federal. Segundo a nova pesquisa do Instituto Atlas Intel, o levantamento aponta que 47% dos brasileiros aprovam o desempenho do presidente petista. No estudo anterior, realizado em janeiro, o percentual era de 52%. Quem nos acompanha por imagem está vendo aí o gráfico que mostra exatamente este recuo na avaliação do governo Lula. O índice de reprovação passou de 43% para 46%. Outros 7% dos entrevistados não souberam responder às perguntas a respeito da avaliação do governo Lula. Meus amigos, como é que vocês veem esta questão envolvendo a avaliação? Muitos reprovando. O presidente Lula está no pior momento de avaliação popular. Felipe Monteiro. Claramente esse número indica que o povo está puxando a orelha do governo Lula, não é? O governo Lula, o Lula 3, na verdade, fez um pouquinho, quase igual o Lula 1, Lula 2, né, com políticas públicas requentadas, a volta do Bolsa Família, com nova roupagem, Minha Casa Minha Vida, os mesmos projetos do Lula 1, Lula 2 voltaram agora, né? Então o povo está vendo isso e quer uma mudança um pouco maior e melhor do governo Lula. Ainda mais é bom lembrar que Lula fez declarações, né, tanto em relação à Venezuela, né, que eu acho que essa pesquisa não conseguiu medir, mas em relação a Israel, que o povo também se mostrou completamente contrário. Então o que dá para ver com essa pesquisa é que claramente o povo está puxando a orelha do Lula e o Lula tem que tomar cuidado. Há uma pesquisa muito boa do Maurício Moura, né, que fala que quando o presidente, o governador e o prefeito têm mais de 50% de aprovação, a tendência é 86% de ganhar a reeleição. Então, com esse número, por exemplo, o Lula não conseguiria ser reeleito de acordo com essa pesquisa e esse estudo do Maurício Moura. Ô, Palumbo, a gente vê esses dados aí muito a partir de um recuo na aprovação dos evangélicos. A pesquisa mais detalhada revela isso, que os evangélicos estão desaprovando mais o governo Lula. Isso tem a ver com a questão envolvendo Israel, as falas dele contra também, Israel? Né? Também, acredito. Não só isso, a questão do próprio aborto, dos ministros com declarações, as pessoas estão muito preocupadas com a violência, quando você tem algum ministro que fala, olha, vamos humanizar, vamos colocar tornozeleira, o recado que a gente passa para a criminalidade aqui embaixo, para quem está aqui roubando, cometendo o artigo 157, que é o roubo, olha, se lá em cima, na esfera superior, eles estão falando isso, é porque o negócio está desandado, então vamos cometer crimes. É esse o recado que se passa. Aí tem declarações também de Israel, das drogas também, então e uma série de gastos que o povo não é bobo, 20 milhões para reformar a casa presidencial. O povo ele está mais antenado na política. Hoje em dia a gente não vê só política através das TVs abertas, a gente vê pela internet, pelo YouTube, pelas TVs pagas. Hoje em dia está muito mais difícil a gente conseguir lubrificar a população. Então eu acredito que o povo está se politizando um pouco mais. Júlia Lucy. A lua de mel está acabando, né? É natural, depois do período eleitoral, o eleito, ele ainda tem ali um período que ele desfruta de uma maior popularidade, as pessoas que votaram nele estão mais tolerantes, de uma certa forma aliviam, né, as críticas em relação aos erros, mas o presidente Lula, ele vem reiteradamente cometendo diversos deslizes. Essa semana, por exemplo, ele zombou das pessoas que criticam a alta carga tributária no Brasil, né? Ai, como assim? Aqui no Brasil todo mundo reclama de pagar imposto, fazendo piada, como se não fosse abusiva a nossa carga tributária. Então, esse tipo de declaração vai se somando a tantas outras e aí, lógico, vai compondo essa opinião negativa, né? Então, é por isso mesmo que esse ano a participação dele em algumas candidaturas municipais é diferente do que seria em 2022. Ô, Aninha Beatriz, é um alerta que se liga para o governo, né? O que o presidente Lula precisa fazer para reverter essa situação? Não, é um alerta... Antes de você falar, 11 horas e 37 minutos. De novo. Na rádio, vai para um breve intervalo. Eu não quis em momento algum ser indelicado interrompendo a Aninha Beatriz. Eu acho que hoje eu estou aqui nesse programa para ilustrar o que as mulheres passam na sociedade. Você não ilustra porque não foi intencional. Foi um sopro que me deram aqui. Chama pro break pro rádio. Ana Beatriz, agora sim. O Palumbo, ele tocou num ponto que para mim é crucial. Hoje nós temos muito mais acesso à informação. Então, de alguma forma, conseguimos fiscalizar um pouco melhor
aquilo que os nossos governantes estão fazendo. O Lula tem tido falas e comportamentos muito infelizes nos últimos meses, aí nas últimas semanas, e isso não passa mais despercebido pelo povo. Até a questão de viralização nas redes sociais tem muito mais repercussão. Então ele precisa parar, conversar um pouco mais com a assessoria, precisa se recolocar para a sociedade de uma forma mais pacífica e para trazer um pouco mais de união e estabilização para o país. Eu acho que tem um ponto que ninguém falou aqui ainda, mas a fuga daqueles 2 presos em Mossoró pegou muito mal. Porque é um presídio federal de segurança máxima e hoje, se eu pudesse elencar um principal problema do país, seria a segurança pública. Um episódio como esse, num país em que a insegurança é o maior dos nossos problemas, pega muito mal e com certeza reverbera esse tipo de avaliação negativa do governo. Você concorda, Pepe? Não, eu acho sinceramente que essa questão do fato do presídio lá de Mossoró, ele foi irrelevante para essa pesquisa. O que eu acho, eu volto a falar aqui, eu acho que o Lula, ele não mostrou para que veio, né? Está fazendo uma política exatamente parecida com o primeiro mandato e o segundo mandato dele, não é? E o mundo mudou, né? O mundo hoje, 2023, 2024, é muito diferente do mundo de 2006, 2007, 2008. As relações são muito mais complexas, não é? Antigamente você via a relação dos Estados Unidos com a China muito mais harmônica. Hoje em dia, as cadeias produtivas mudaram exatamente porque a China e os Estados Unidos estão buscando a interdependência entre si, tornando o mundo muito mais caro. Ou seja, o Lula não está olhando para esse modelo novo, para esse mundo novo. Está com políticas requentadas para resolver questões do Brasil e da política exterior do passado, né? Então ele tem que ter medidas muito mais modernas, né? Ele tem que conquistar a população mostrando exatamente políticas mais contemporâneas para resolver o problema do Brasil, que é a falta de igualdade social e a falta de desenvolvimento econômico que nós temos que buscar. Ô, Júlia Lucy, a gente tem os evangélicos que desaprovam, a gente tem o agronegócio que desaprova também em boa escala, a questão da segurança pública. Você acrescentaria algo mais nos motivos pelos quais o presidente Lula está mais desaprovado agora? Eu vejo que o posicionamento do Brasil nas relações internacionais está sendo desastroso. A diplomacia. Sim. E isso não passa a ideia que o brasileiro quer ver. A gente está acostumado a ter um país com neutralidade política, né, com respeito aos outros países. E aí quando você vê uma dissonância entre discurso e prática, então assim, é favorável à democracia, mas está do lado de ditador, né? Quer que as pessoas sejam respeitadas, que os povos tenham autodeterminação, mas dá apoio a um grupo terrorista. Então isso não está soando bem. Agora, Nelson, tem um grupo que já começa a se voltar contra o atual presidente Lula, que é o grupo de motoristas por aplicativo. Eu já observo agora nas redes sociais uma manifestação grande em relação ao projeto de lei que foi encaminhado. Eles são contra, porque é um desrespeito apresentar um projeto sem consultar a base. Eles estão, na realidade, desesperados e, como são muitos, eu acho que isso aí vai contribuir sobremaneira para o decréscimo de aprovação do governo atual. Mas tem uma retórica também que não faz sentido nenhum, né? Porque o projeto está indo para o Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados representa o povo, né? Então a Câmara dos Deputados que faça audiência pública, faça consulta pública, que comece a dialogar com os motoristas de aplicativos e decida se esse projeto é bom ou ruim e crie alternativa a esse projeto. Agora, o que não dá é para não fazer discussão. A discussão está sendo feita graças a um projeto encaminhado pelo governo para o legislativo. Isso é ruim? Claro que não. Eu gosto de discutir, eu gosto de democracia e de autenticidade. Agora, a casa que vai discutir o projeto é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados.